A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, mais uma vez uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor nos fala assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. O tema dessa mensagem é a fé enraizada através da palavra, né? E como nós enraizamos a nossa fé através da palavra, né? Como o próprio texto que nós acabamos de ler aqui, a palavra do Senhor nos fala que sem fé é impossível o homem agradar a Deus, né? E primeiramente eu quero falar o que é fé. A palavra nos fala que a fé é o fim e fundamento das coisas que se creem, mas não se vê. Então muitas das vezes nós, né? É como você comparar, é uma comparação, a Bíblia faz muitas comparações, né? Exemplos que a palavra pega para nos dar uma explicação de como é a nossa fé. Quando você olha para uma árvore, você vê ela bonita, vistosa, cheia de frutos, né? E aquela árvore, ela está enraizada. Para aquela árvore dar fruto, ela está sendo, né? Tem água na raiz dela, está indo água na raiz dela. Então ela está sendo uma árvore, ela cresce uma árvore frutífera, porque as suas raízes estão enraizadas na terra e primeiramente elas estão buscando água, elas têm água na raiz delas, daquela planta, daquela árvore, que seja. Mas quando você também olha para uma árvore seca, que não tem frutos, né, que não tem folhas, e que a sua raiz está seca, né, o seu caule está seco, ela é uma árvore sem vida. Não é verdade? Então, nós olhamos, né, nós comparamos a nossa fé dessa forma. Nós comparamos a nossa fé dessa forma. Porque quando você olha para uma pessoa, por isso que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Muitas coisas nós não vemos, mas nós cremos pela fé. Porque a fé nos faz crer, né? É essa fé que nos move, essa fé que nós temos no Criador, que é Deus. E muitas das vezes você olha para uma árvore vistosa, bonita, e a sua raiz, ela está enraizada nas fontes das águas, ela está enraizada nas águas, né? Porque muitas das vezes você não vê uma água na terra, mas a terra, por baixo da terra, tem água. E aquela raiz vai à procura de água. E o que a água nos representa? A água nos representa a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. É a palavra de Deus que nos faz. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé ela começa a crescer no nosso coração, ela começa a enraizar na nossa vida. E quando você olha para uma árvore, você não vê a raiz de uma árvore. Você não vê uma raiz de uma planta. É a mesma coisa na nossa fé. Muitas das vezes você não vê a fé. Como que nós identificamos uma pessoa que tem fé? É uma pessoa que busca a palavra de Deus. É uma pessoa que lê a Bíblia. Porque a água nos fala da palavra. Então, se a raiz
ela vai à procura da água. A nossa fé, ela precisa estar conectada à palavra de Deus. A raiz, muitas das vezes, fala da nossa fé. Da nossa fé que precisa estar enraizada na palavra, conectada com a palavra, firmada na palavra. Porque quando você vê uma árvore firme, ela não é uma árvore, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a chuva, ela não cai, ela está firme. É assim nas nossas vidas. Vem a luta, vem o vento, vem a tempestade, vem a dificuldade, vem a batalha, mas nós estamos firmes. Porque a nossa fé está enraizada na palavra. E a palavra de Deus nos sustenta todos os dias. Todos os dias a palavra de Deus nos alimenta. Alimenta a nossa alma. E por que muitas pessoas nessa hora não têm dado fruto? Você olha para a pessoa e vê uma árvore seca. Você identifica uma pessoa que não tem fé dessa forma. Quando você olha para uma árvore seca, sem fruto, sem vida, aquela árvore, ela está morta, não tem vida. E é assim que acontece com muitas pessoas. Por falta de fé, por falta de enraizar a sua fé, de conectar a sua fé em Deus, conectar a sua fé à palavra de Deus, a pessoa não tem firmeza. E aquela árvore seca, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a chuva e vai derrubar ela. É por isso que muitas vezes vem as lutas, vem as dificuldades, vem as batalhas e elas vão perdendo vida. Elas não conseguem se firmar. Não conseguem se firmar a sua fé. Mas mesmo a árvore estando seca, se chegar a água, se chegar a palavra de Deus, há esperança para aquela árvore. Ela pode renascer, ela pode reviver. É o que Deus quer fazer na tua vida. Que você venha abrir o teu coração para a palavra de Deus chegar ao teu coração e trazer fé ao teu coração. Que a sua fé, ela venha se conectar a Deus. Que você não venha buscar somente para essa vida, mas que você venha começar a buscar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que você não venha ter uma fé material somente nas coisas materiais, somente nas coisas que são visíveis. Que os seus olhos veem e que a sua mão poupa, mas que você comece a enxergar a fé do sobrenatural. A fé das coisas que não se vê, mas se crê. Que você venha ter uma fé espiritual, de crer na palavra de Deus, de crer no poder de Deus, de crer no poder do Espírito Santo, de crer no poder do sangue de Jesus, de crer no poder da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala no livro de Salmos, primeiro, em Salmos 1, a palavra do Senhor nos fala assim. A palavra de Deus nos fala assim, no Salmo 1. A partir do Salmo 1, a partir do versículo 3. A palavra do Senhor assim. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Que você venha plantar a sua fé, a sua árvore espiritual, junto à fonte das águas. Que você venha se conectar a sua fé à palavra de Deus, a qual dá o seu fruto na estação própria.
Meu irmão, quanto nessa hora não tem dado fruto? Por falta de conhecimento. A palavra de Deus nos fala: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Se você não lê a palavra de Deus, se você não buscar a palavra de Deus, a fé não vai nascer no seu coração. A única forma da fé nascer no coração do homem é o homem se voltar para a palavra de Deus. É o homem se conectar à palavra de Deus. É o homem aceitar a verdade que está na palavra de Deus. A qual dá o seu fruto na estação própria. Então Deus vai... A palavra de Deus vai fazer a fé nascer no seu coração. Ela fez a fé nascer no meu coração. Ela faz a fé nascer nos nossos corações. E ela nos faz agora dar fruto. Cujas folhas não caem. A vida vai nascer. Aonde a palavra de Deus chega, nasce a vida. E Deus frutifica a vida. Frutifica a bênção. Frutifica a paz. Frutifica a alegria. Frutifica a restauração. A transformação. Deus frutifica coisas boas. E tudo quanto fizer prosperará. Deus vai te fazer prosperar, meu irmão. Mas você precisa buscar uma fé espiritual, não material. Quantas pessoas têm buscado uma fé material somente para essa vida? E têm se decepcionado. Porque têm confiado no homem. Quantos têm buscado uma fé misticista, né? Uma fé crendo muitas das vezes em coisas que não é de Deus, é do adversário. Uma fé mística. Crendo em coisas que a palavra não aprova, que a palavra não fala. Coisa que está fora da Bíblia. Se você tiver uma fé e crê em coisas que não está na palavra de Deus, essa fé é do adversário, não é de Deus. E Deus quer te dar uma fé que está dentro da palavra, que está de acordo com a palavra. Essa é a verdadeira fé. A fé não anda em desacordo com a palavra, mas a fé, ela está em acordo com a palavra. A fé verdadeira, ela está conectada, ligada, junto com a palavra, em comunhão com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o texto que nós lemos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, como que você agrada a Deus? Como que você agrada uma pessoa? Quando você convida uma pessoa para ir na sua casa, né? Você convida uma pessoa para ir na sua casa, você vai oferecer água, se você vai oferecer um café, você vai tratar aquela pessoa bem, você vai, se você estiver almoçando, você vai oferecer um almoço, se você estiver ali, você vai receber aquela pessoa bem na sua casa. Se aquela pessoa te fez um favor, você vai ser grato, você vai ter gratidão àquela pessoa. Como que você, né, agrada uma pessoa? Como que você agrada o seu pai, a sua mãe? Tratando ele bem, o seu irmão. Nós agradamos o nosso irmão tratando ele bem. Como que nós agradamos os nossos amigos? Tratando ele bem. Sendo amigo, sendo companheiro, sendo educado. Sendo grato às pessoas. Então nós agradamos as pessoas dessa forma. Né? Quando as pessoas é gentil conosco, nós também somos gentil com elas. Quando as pessoas nos fazem o bem, nós fazemos o bem também. Nós retribuímos o bem. Então, nós agradamos as pessoas dessa forma. É a forma que nós agradamos as pessoas. É sendo educado, gentil, né? Sendo grato, sendo uma pessoa amável, uma pessoa pacificador,
apaziguador, né? Sendo essa pessoa agradável, uma pessoa que as pessoas têm prazer de ter você perto, porque o seu perfume exala, né? O seu perfume exala, por quê? Porque você é agradável, você trata as pessoas bem, então as pessoas têm prazer de estar perto de você, né? É assim que nós agradamos as pessoas. E como que nós agradamos a Deus? Da mesma forma. Nós agradamos a Deus sendo grato a Ele. Nós agradamos a Deus fazendo a vontade dEle. Nós agradamos a Deus cumprindo a palavra dEle. Seguindo os mandamentos dEle. Nós agradamos a Deus exercitando a nossa fé em oração, em busca. Professamos a nossa fé verdadeira, não negando a nossa fé. Sendo uma pessoa amável, exalando o amor de Cristo às pessoas. É o perfume de Cristo, é exalando o bom cheiro de Cristo, exalando a salvação, exalando a bênção de Deus, exalando a palavra de Deus, semeando a palavra de Deus, semeando o amor de Cristo. É assim que nós agradamos a Deus, fazendo o bem, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia nos fala que nós, para agradarmos a Deus, nós precisamos de fé. Então, olha como que a fé é muito importante. A fé é fundamental na nossa vida. Por isso que é o firme fundamento. É o firme fundamento. É a fé que nos firma. É a fé que nos faz crer no nosso Deus. E não desviar da sua palavra. E não desviar dos seus princípios. É a fé. É por isso que sem fé, muitos nessa hora não têm tido fé e não têm agradado a Deus. Não têm sido gratos a Deus. Não têm exalado esse perfume na sua vida, o perfume de Cristo, o perfume da salvação. Muitos nessa hora, por falta de se conectar à palavra de Deus, de aceitar a verdade da palavra de Deus, não tem tido essa fé e não tem agradado a Deus. Tem vivido uma vida no pecado, uma vida em desobediência, uma vida de rebeldia. Mas eu quero profetizar na tua vida que a partir de hoje, em nome de Jesus, através dessa palavra, através da palavra de Deus que liberta o homem, Deus ele vai colocar fé no teu coração e vai transformar a tua mente, vai transformar a tua mentalidade. A fé vai brotar no teu coração a partir de hoje, para que você venha crer nesse Deus Todo-Poderoso, para que você venha agradar esse Deus Todo-Poderoso, para que você venha ser grato a esse Deus Todo-Poderoso que te criou a sua imagem, a sua semelhança, e que te criou para estar na presença dele, conectado a ele, vivendo junto às fontes das águas, vivendo conectado à palavra de Deus, enraizado com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus venha romper as barreiras, romper a dureza do teu coração, e que venha quebrar a dureza do teu coração, e que você venha nessa hora ser uma terra macia, ser uma terra poupável, ser uma terra fértil, para que assim a semente da salvação venha nascer no seu coração, e venha nascer, frutificar a bênção do Senhor, a fé no teu coração, e que você venha ser uma árvore frutífera, que você venha ser uma pessoa abençoada, que você venha frutificar para o reino de Deus, ganhar almas para o reino de Deus, para a glória do nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala, é necessário que aquele que, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário
aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então é só a fé que nos faz crer. É só a fé que nos faz crer. Olha o que a palavra do Senhor nos fala. Aqui em Mateus. Olha o que a palavra do Senhor nos fala em Mateus. A palavra do Senhor nos fala em Mateus. Por isso que nós temos que crer. Porque é a fé que nos faz crer. Por isso que muitos nessa hora não... As pessoas que não têm crido é porque não têm fé. E a palavra do Senhor nos fala assim. Em Mateus 11, versículo 6. A palavra do Senhor nos fala assim. Mateus 11, versículo 6. 2 minutes. Mateus 11, versículo 6. A palavra do Senhor nos fala assim.